A receita digitalizada é isso que eu falei. Você faz uma receita no papel, tá? Assina, carimba e passa no scanner ou tira uma foto. E a receita digital, ela é feita dentro de uma plataforma feita justamente para fazer a receita digital, e ela é assinada eletronicamente com um certificado digital, o que dá validade para ela efetivamente. Porque uma assinatura digital com certificado eletrônico, né, com certificado digital com chave ICP Brasil, é a mesma coisa que você ir num cartório e fazer uma autenticação de um documento da sua assinatura, tá? Então, você tem uma validade, né, muito grande desse documento com uma assinatura digital por certificado digital chave ICP Brasil, tá? Então, essa é a diferença. Então, a receita digitalizada, ela nada mais é do que uma imagem, uma cópia. Ela não tem um valor, né, para você poder aviar a receita numa farmácia, para poder dispensar medicamento, tá? Enquanto a receita digital tem essa função e essa efetividade, tá? Então, como a receita digital pode ajudar você, médico, a ampliar seus atendimentos? Então, de acordo com a legislação vigente no Brasil, a receita digital pode ser enviada para todo o território brasileiro, tá? O médico ele não precisa ter o consultório ou carregar consigo também receituário, carimbo, né? Então, vai além disso também de você poder enviar, você pode utilizar no seu dia a dia e vai acabar impactando também na questão de economia com papelaria, né? Você não vai precisar mais fazer um receituário impresso ou, né, bloco de receituário para ficar fazendo receita, tá? E você pode colocar isso na conta, né? Hoje, né, administrar uma clínica, um consultório, você tem que estar atento aos mínimos detalhes, né? Então, tudo impacta. E a papelaria pode ter certeza que tem um impacto grande no seu dia a dia aí de consultório, se você observar os seus gastos mensais, tá? Ou anuais, né? Dependendo de como você faz o teu balancete aí, tá? Outra vantagem da receita digital, ela fica armazenada em nuvem. Então, toda vez que você precisar consultar o que você receitou para o paciente, né, o que ele está usando, você vai lá, acessa o serviço onde você faz a receita digital e busca lá os arquivos. Vai estar lá por nome, né? Tem várias maneiras também que você pode fazer essa busca, né? Mas a maioria é pelo nome do paciente. Aí você vai achar essas receitas lá. Então, por exemplo, se o paciente entra em contato e perdeu a receita, tá? E ela é uma receita de um medicamento, por exemplo, tarja vermelha, mas não controlado, que não tem tempo, né, aí para dispensação. Você pode simplesmente ir lá, entra na receita eletrônica e envia novamente para ele, tá? Então isso facilita muito também, e você não precisa fazer novamente, gastar tempo, papel, né, deixar lá com a secretária, o paciente também se deslocar e ter que ir até o teu consultório para tirar um papel, né? Então você consegue enviar para ele de forma online, tá? Então o armazenamento em nuvem desses documentos também é muito vantajoso, tá? Então você não precisa ficar guardando papel, carregar consigo, né, um monte de coisa para fazer uma receita digital. Além disso, tem uma otimização do tempo, né? Porque as receitas que são renovadas, né, você pode simplesmente acessar aquela pasta do paciente e você vai lá, a última receita, você manda editar ela, ele vai trocar a data, né, e a hora para o dia correto que você está fazendo, e quando você assinar eletronicamente, ela trava e vai sair a data e a hora certinho da sua assinatura digital. Muita segurança para você, para o paciente, e facilidade e comodidade, né? Então, você tem aí um paciente, você que é geriatra, neurologista, por exemplo, que tem pacientes que têm dificuldade de locomoção, que os cuidadores não podem ficar se deslocando. Olha a vantagem para a emissão de receitas de medicamento de uso contínuo. Às vezes o paciente já foi examinado, né? Você só está fazendo um acompanhamento dele, por exemplo, você conhece bem o paciente, já está examinado, está acompanhando ele, e ele, por exemplo, pega medicamento na farmácia popular, no programa Farmácia Popular, que tem que renovar a cada 6 meses, né? Medicamento de hipertensão, diabetes, e ele está acompanhado, está tudo ok com ele, você pode refazer essa receita lá e mandar para ele fazer a renovação, né, do cadastro dele. Então, vantagem também para o paciente que tem dificuldade de locomoção, ou os cuidadores não podem se ausentar simplesmente para ir pegar uma receita. Tá? E quando você, médico, também não pode sair de casa por algum motivo.
A gente viveu aí um período, né, em 2020 principalmente, que muitos médicos também tinham fatores de risco, né, não poderiam ficar expostos e às vezes alguns, né, por não conhecerem a telemedicina, acabaram ficando, né, em isolamento e sem poder trabalhar e pior, né, sem poder dar continuidade ao acompanhamento e tratamento dos seus pacientes. E muitos pacientes que precisaram, né, naquele momento, de uma receita de medicamento contínuo, acabaram às vezes procurando outro médico e acabaram depois até trocando de médico ou seguindo com outro médico. Então, isso também é importante, né? O uso da receita digital pode ser um fator importante para você estabelecer e manter o seu vínculo médico-paciente, tá? Outra questão foi, como eu falei, a paciente que eu tinha falado da história estava viajando, né, e ficou sem o medicamento. Ou o seu paciente já conhecido, né, tem alguma situação de saúde numa viagem e ele precisa, né, de um contato, fala contigo e você, dentro de uma teleconsulta que identificou que não havia necessidade imperiosa do exame físico, pode prescrever algum medicamento para esse paciente fazer uso até ele retornar ou passar em algum médico para fazer um exame dele, por exemplo. Tá? Outro caso, o seu paciente mudou de cidade, ele quer manter o acompanhamento contigo. Então você tem um vínculo bem estabelecido. Então, se você não tem a possibilidade de encaminhar a prescrição de medicamento de uso contínuo para ele e fazer, né, as suas teleconsultas com ele, ele vai eventualmente trocar de médico, né? E às vezes o paciente quer manter aquele vínculo, ele está ali, mudou de cidade, 100, 200 quilômetros de distância, então você pode estar utilizando isso para manter o acompanhamento do seu paciente, o vínculo médico-paciente, e a gente tem a questão também da resolução, né, do Conselho Federal de Medicina, que coloca que em 180 dias esse paciente tem que passar com o seu médico assistente. Então você pode também estabelecer um vínculo com um médico clínico da cidade que ele está residindo para acompanhar esse paciente como médico assistente dele lá junto com você que é especialista, né? Ou clínico geral, ou médico de família, né? Ou médico, né, especialista em medicina interna junto com o especialista acompanhando esse paciente ao longo do tempo. E periodicamente, né, como diz a resolução, o paciente fazer essa consulta presencial, né, como, né, rege a resolução. Tá? Então, a receita digital ela traz benefícios para os médicos e para os pacientes, né, de forma enorme, né?